A rua Bruno Heineck, aqui na cidade de Timbó, recebe nova rede de água. As obras de implantação da nova tubulação fazem parte de um projeto que inclui a construção de um novo reservatório e um sistema de bombeamento no bairro Araponguinhas, garantindo ainda mais qualidade no abastecimento aos moradores da região. E nós vamos ver aí um vídeo do SAMAI com o Diego Zatelli mostrando, você que está acompanhando a gente aí pela nossa live, pelo Facebook e também pela nossa transmissão, pelo nosso canal do YouTube, pode acompanhar o vídeo com o Diego Zatelli. Estamos aqui na rua Bruno Heineck, no bairro Araponguinhas, onde o SAMAI está realizando a implantação de uma nova rede adutora. Neste local também será implantado um novo reservatório, que é um sistema de abastecimento de água através de bombeamento, que atenderá toda a região e o bairro Araponguinhas, garantindo ainda mais qualidade no abastecimento de água para todos os moradores. Nós teremos, a partir das 8 horas da manhã, o Diego Zatelli estará ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó para uma entrevista falando aí dessa e outras obras do SAMAI aqui na nossa cidade. Muito bem, a WEG anunciou que irá investir 87 milhões de reais no Parque Fabril de Itajaí. Olha só, a WEG anunciou nesta última segunda-feira, dia 31, investimento então na faixa de 87 milhões de reais na expansão da capacidade produtiva e aumento da verticalização dos processos produtivos em Itajaí. Parte do valor será para a construção de uma serralheria específica para a fabricação de partes, peças e invólucros para inversores de frequência, soft starters e chaves especiais para fabricantes de máquinas. Também com uma nova fábrica de tomadas interruptores para atender o mercado de infraestrutura predial, comercial e residencial. O projeto será realizado no mesmo Parque Fabril, onde a companhia já possui uma fábrica de eletrocentros transformadores a seco e trefilação. A previsão é que seja concluído no final de 2024. Com os novos investimentos, a WEG vai ampliar a sua área construída em Itajaí e deve abrir mais de 300 novos postos de trabalho nos próximos 5 anos. Atualmente, a empresa conta com mais de 1.000 colaboradores só nas operações de Itajaí. E a WEG é uma potência mundial e que bom, né, que está em Santa Catarina, sua sede ali em Jaraguá do Sul, mas tem aí também Itajaí, Operação Itajaí, investimento de 87 milhões. A WEG é hoje uma das principais fabricantes aí dos painéis solares para energia fotovoltaica, também é uma das áreas em que a WEG tem se destacado também e realmente uma grande potência aqui do estado de Santa Catarina para o mundo. Olha, atravessa a Zonta, que é o acesso de quem está na 470, vindo do Alto Vale e quer entrar no centro ali da cidade de Ascuga, está novamente liberada para passagem de veículos, bem como pedestres, ciclistas e motociclistas. Os trabalhos para a recuperação do local tiveram início no mês de maio e foram concluídos no final da última semana com a pavimentação da via e a recuperação da calçada. O lugar ainda receberá nova pintura e iluminação. A intervenção ali na Travessa Zonta compreende a limpeza da antiga estrutura, com retirada de fundamento e muro que existem onde aconteceu deslizamento e construção do zero de um novo muro de contenção junto ao Ribeirão, para evitar futuros problemas causados pela chuva, além de pavimentação da via e calçadas, construção do muro de proteção para pedestres e instalação de iluminação. Esta obra foi orçada em aproximadamente 50 mil reais. E até não me parece muito para tudo que está sendo feito ali nessa Travessa Zonta. E com reforma ministerial no radar, Lira diz trabalhar para garantir sustentação política ao governo no Congresso. O presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, do PP, afirmou nesta segunda-feira, dia 31, que trabalha para garantir a sustentação política ao governo Lula no Congresso Nacional. A declaração ocorreu em meio às tratativas da mini-reforma na esplanada dos ministérios para a entrada de representantes do Progressistas e do Republicanos ao primeiro escalão do governo. Em publicação nas redes sociais, o político alagoano afirmou que a escolha dos ministros é prerrogativa exclusiva do presidente da República, mas que continua trabalhando junto ao Palácio do Planalto. Pois é, né? O nosso Congresso retornando, então, depois aí dessas férias
desse recesso, chamado aí de recesso branco. Daqui a pouco no Política com Pimenta, os nossos comentaristas também vão comentar aí o que esperar agora do Congresso Nacional para esse segundo semestre do ano de 2023, quais são as prioridades que o Congresso deve pôr em pauta, mas o que ocorre é que o nosso Congresso, ele tem poder na medida em que o governo é obrigado aí a bancar o nosso Congresso com emendas parlamentares, a compra de votos correndo solta. Isso não é só a responsabilidade do governo federal, que se aproveita, claro, né, desses vendilhões aí que são a maioria dos deputados. O governo federal se aproveita, olha, já que estão à venda, vamos comprar, né? Mas a culpa principal é de quem coloca esses camaradas lá e deles próprios que acabam vendendo a alma e um pouco mais. Olha, a Petrobras reconhece defasagem no preço de combustíveis e culpa o cenário econômico incerto. Nesta segunda-feira, dia 31, a Petrobras emitiu um comunicado ao mercado se posicionando sobre a elevação da defasagem dos preços dos combustíveis. Segundo a companhia, o alto nível de incerteza em relação à recuperação da economia global tem elevado a demanda por energia, o que gerou um aumento generalizado dos preços de referência da volatilidade. Mais cedo, no mesmo dia, o petróleo Brent chegou ao valor de $85 por barril. Nos últimos meses, países membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, liderados pela Arábia Saudita, têm realizado corte na produção de petróleo para impulsionar os preços da commodity, que foram prejudicados pela incerteza em relação à economia global. Neste ano, a Petrobras abandonou a política de preços de paridade de importação, o que fez com que a venda dos combustíveis do combustível brasileiro fosse cotado abaixo da referência. Em seu posicionamento, a petroleira afirmou que tem observado com atenção os desdobramentos do mercado internacional de petróleo e seu impacto sobre o mercado brasileiro, mas não indicou que fará ajustes na precificação. Mais uma vez, aí agora essa situação da Petrobras. Quando a situação estava ali precificada de acordo com a volatilidade do mercado, aí a gente sabia que toda semana tinha o ajuste no preço, normalmente para cima. Mas tinha, né? Para cima e para baixo, você sempre estava tendo ajuste. Agora não tem mais. Só que a gente sabe o que acontece. Quando não se ajusta ao mercado e demora a fazer esse ajuste, daqui a pouco o preço fica muito defasado, a companhia começa a ter prejuízo, daqui a pouco o repasse tem que ser feito aí de uma vez só, aí a gente começa a se assustar quando vai para a bomba, ao invés de vir aqueles ajustes menores, quando vem um ajuste maior. Ou seja, a Petrobras e a sua presidência precisa avaliar se essa política de não precificação baseada aí na volatilidade do dólar e do mercado global, se ela é realmente eficaz para a manutenção da Petrobras. Lembrando que isso foi algo que já aconteceu lá atrás no governo Dilma, né? Essa questão da precificação da Petrobras, algo que só vai sucateando aí a estatal. E a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, se reuniu nesta segunda-feira, portanto ontem em São Paulo, com o economista Márcio Portman, indicado para a presidência do IBGE. O primeiro encontro entre os dois ocorreu depois do desconforto criado com a indicação do presidente Lula, sem o aval prévio de Tebet. Entre os assuntos debatidos estão as preocupações comuns sobre a acelerada mudança demográfica brasileira revelada pelo Censo 2022 e os desafios para o futuro do país. Além disso, eles discutiram a agenda inicial de trabalho para o órgão. De acordo com o comunicado, a data da posse de Portman será marcada para depois da divulgação do censo indígena, prevista para o dia 7 de agosto em Belém, no Pará. Atualmente, o IBGE está sob a presidência interina de Simar Azeredo. Olha, dizer que a Simone Tebet era cotada aí como uma alternativa para a tal terceira via. Vocês lembram dessa expressão, terceira via, que se criou aí na campanha eleitoral para presidente da República na última campanha? Pois é, ela era cotada aí como a terceira via e agora está se dobrando aí aos desmandos do presidente Lula,
que colocou alguém lá importante na pasta dela sem ao menos consultá-la, e ela que falava de machismo e outras questões mais quando estava aí no palanque contra o governo que estava no poder e contra o próprio Lula, né? Que ela também atacava durante a sua campanha eleitoral e agora está se dobrando, está de joelhos aí a Simone Tebet diante desses desmandos na própria pasta dela. E o IBGE está sob risco, isso é fato, porque esse presidente aí, o que assumiu, o Márcio, ele não é nada técnico, não é um quadro técnico. Este sujeito é um sujeito da ala mais radical do PT, que age de maneira bem ideológica, e há preocupação das pessoas que utilizam dos dados do IBGE sobre a questão da manipulação de informação, a partir do momento que os dados do IBGE são utilizados para a definição de políticas públicas. Não vamos nos esquecer que na última gestão do governo Lula, ele tirou 33 milhões da pobreza, da extrema pobreza, sabe fazendo o quê? Dando comida, emprego, educação? Não, baixando a régua, utilizando dados aí de institutos e baixando a régua, ou seja, você baixa a régua do que era considerado pobreza extrema, e aí aqueles que estavam, né, abaixo da régua passaram a estar acima da régua. Foi isso que foi feito com dados. Então há uma preocupação do mercado com a indicação aí do Márcio Pocman para esse cargo de presidente do IBGE, e a Simone Tebet, lógico, era a tal terceira via. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ou quem não tem. Pois é, e olha, outra questão que está repercutindo na mídia nacional foi a atuação da Polícia Militar lá na operação no Guarujá, no estado de São Paulo. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, disse que não houve excessos na operação para prender os responsáveis pela morte do soldado da Rota no Guarujá, no litoral de São Paulo. O governador ainda ressaltou que a PM quer evitar o confronto, porém, a partir do momento em que a autoridade policial é desrespeitada a esse tipo de ação. Segundo a ouvidoria dos policiais do estado de São Paulo, a operação iniciada pela polícia na última sexta-feira, 28, deixou cerca de 10 mortos lá no estado de São Paulo, especificamente lá no Guarujá. E aí, lógico, quando morreu o PM, né, quando um PM é assassinado, e que foi o que aconteceu ali, não houve nenhuma manifestação a respeito de apoio à família do PM. Estou falando agora, por exemplo, do Flávio Dino, estou falando, por exemplo, do ministro dos Direitos Humanos, que agora está se manifestando, agora estão se manifestando, querem investigação. Mas contra quem? Contra os bandidos? Não, contra a polícia, para ver se não houve excessos nessa operação que matou mais de 10 bandidos lá no Guarujá, em São Paulo, depois que a polícia começou a investigar e buscar os responsáveis pelo assassinato de um policial lá em São Paulo. Olha, menos 40 famílias indígenas que ficaram desabrigadas depois do conflito na aldeia Condá, em Chapecó, se deslocaram para Mafra, no Planalto Norte de Santa Catarina. E isso aconteceu no domingo. Segundo a prefeitura, 3 ônibus fretados por particulares teriam realizado o transporte dos indígenas para o município. O motivo deste deslocamento seria uma relação familiar estreita entre os grupos, de acordo com a prefeitura de Mafra. O pai do cacique do acampamento em Mafra seria um dos indígenas desabrigados em Chapecó. Essa situação aí, né, lá nessa aldeia indígena, lá em Chapecó, resolvida de forma violenta, disputa por poder dentro da aldeia. Ou seja, né, essa questão da disputa entre grupos por poder não é de hoje, porque os indígenas estavam aqui antes que a gente. Então a disputa pelo poder não é de hoje, a gente sabe disso. Só que ali o negócio é resolvido de forma diferente. Infelizmente. Olha, nesta terça-feira, hoje, portanto, o governador de Santa Catarina, o Jorginho Mello, sanciona a lei que instituiu o programa Universidade Gratuita no estado.
Segundo o governo, o programa deve dar gratuidade de ensino para mais de 70 mil estudantes até 2026 e a lei do Fundo Estadual de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior, o Fundes. Para ter acesso, o estudante deve ter nascido e residir em Santa Catarina há pelo menos 5 anos e ser a primeira graduação custeada com recursos estaduais. Prestar atenção nisso aqui, né? Algumas regras para que tenha acesso, então, à universidade gratuita. Ter nascido ou residir em Santa Catarina há pelo menos 5 anos e ser a primeira graduação custeada com recursos estaduais. Além do critério de renda de até 4 salários mínimos ou de até 8 para cursar medicina. As universidades ainda devem garantir a transparência do programa com portal na internet, com dados dos bolsistas e informações gerais como o salário dos colaboradores. As instituições de ensino ainda devem fiscalizar o cumprimento de 20 horas mensais de serviços comunitários dos bolsistas, que podem ser realizados até 2 anos após a conclusão. Quem não cumprir deve ressarcir o Estado. Ainda tem a possibilidade de a comissão fiscalizadora exigir dos estudantes, por amostragem, laudo com resultado negativo de exame toxicológico. Essa questão aqui do exame toxicológico pegou na veia. E muitos estudantes aí de universidades federais, principalmente e especificamente, ficaram danados da vida com essa situação de ser exigido aí o exame toxicológico, a possibilidade de exigir aí por amostragem. E aí, se alguém que está se utilizando do universidade gratuita tiver problema lá no exame toxicológico, pode perder o benefício. Ou nem entra, né, pro programa, se já sabe que pode ser sorteado e ter problema, então já nem entra no programa. Melhor devia largar a bagaça lá, largar o bequezinho e outras questões mais e se preocupar em estudar enquanto estiver lá na universidade. E assim a gente encerra o nosso primeiro bloco de informação para você, ouvinte do Repórter Cultura, na manhã desta terça-feira.